Por que existem tantas religiões diferentes? Bem, é porque eles oferecem diversas respostas às maiores questões da vida. É por isso que as pessoas ficam tão intrigadas com esse assunto. Uma questão fundamental é: existe um Deus e, em caso afirmativo, quantos? Algumas pessoas se identificam como ateus, o que significa que não acreditam em nenhum Deus ou espiritualidade. É essencial notar que os ateus não afirmam necessariamente que Deus não existe. Alguns simplesmente não acreditam na existência de Deus, adotando uma postura mais agnóstica. Geralmente, os ateus pensam que não há razão para acreditar em nada além do universo material. No entanto, existem indivíduos que não acreditam em Deus, mas ainda assim abraçam alguma forma de espiritualidade. Segundo os budistas, a espiritualidade deveria envolver abnegação. O budismo não afirma que Buda era um deus, nem Buda ensinou sobre quaisquer deuses. Em vez disso, concentrou-se na verdade última. A vida é essencialmente sofrimento enraizada no desejo. Entre nas 4 nobres verdades: 1. A vida pode ser difícil. 2. É difícil porque você deseja as coisas. 3. Pare de querer as coisas e a vida não será difícil. 4. Existe um caminho para chegar a um estado de não querer. É simples. Quanto mais você deseja algo, mais desapontado ficará quando não conseguir. Considere, por exemplo, a busca de um interesse romântico ou de riqueza. O apego a esses prazeres mundanos leva à decepção. Para alcançar a liberdade espiritual, você deve quebrar o apego negando a si mesmo. A vida é um ciclo de dor, mas ao eliminar o desejo, você pode se libertar e alcançar o nirvana, que é a verdadeira bem-aventurança espiritual. Agora, algumas pessoas desejam a liberdade espiritual, mas não estão dispostas a negar a si mesmas. Esta forma de espiritualidade não tem a ver com abnegação, mas sim com autoafirmação. Rejeita a submissão vista nas religiões tradicionais, mas ainda procura um significado espiritual. É uma busca pela liberdade para trilhar seu caminho espiritual. Outros acreditam em muitos deuses, como certos pagãos e hindus. Os hindus acreditam na reencarnação, enquanto os pagãos geralmente aderem a um conjunto diversificado de crenças. Os politeístas, como o termo sugere, acreditam em muitos deuses, cada um tipicamente representando forças da natureza. Existe um deus para o sol, a lua, o céu, o mar e até mesmo para as suas colheitas. Neste sistema de crenças, se você deseja ter sucesso em uma área específica da vida, seu objetivo é ganhar o favor do Deus correspondente. Frequentemente, diferentes culturas têm suas versões dos mesmos deuses. O que diferencia os deuses do paganismo é a sua natureza antropomórfica. Eles são mais humanos em comparação com os deuses de outras religiões. Embora sejam mais poderosos que os humanos, ainda são finitos. Eles se envolvem em atividades como brigar, ficar bêbado, reproduzir e cometer erros. Agora, você pode estar se perguntando se os hindus também acreditam em muitos deuses. É um pouco complicado. Na verdade, o hinduísmo tem muitos deuses, mas todos fazem parte da mesma realidade última. Os hindus acreditam que esta realidade última abrange tudo, mas é percebida de várias maneiras. Aceitam muitas encarnações de Deus ou deuses, justificando a adoração de ídolos, pois o divino se expressa através do físico. Ao contrário das religiões com cânones rígidos, o hinduísmo é mais como um buffet, permitindo que os crentes escolham o que melhor lhes convém, uma vez que Deus pode ser entendido de diferentes maneiras. O hinduísmo também introduz o conceito de realidade como um ciclo, levando a crenças no karma e na reencarnação. Existe uma hierarquia de formas de vida e acumular karma ruim nesta vida pode significar descer na hierarquia na próxima. Da mesma forma, existe uma hierarquia de pessoas e ganhar um bom karma nesta vida pode elevá-lo na próxima. Embora alguns possam rotular os hindus como monoteístas, a principal diferença reside na sua crença de que Deus é um com o universo e não separado dele, uma perspectiva partilhada com o sikhismo. O sikhismo, em termos estritos, acredita em um Deus, mas diverge das religiões ocidentais. Ao contrário das perspectivas ocidentais que veem Deus como externo ao universo, os sikhs, semelhantes aos hindus, veem Deus como um com o mundo. No entanto, ao contrário do hinduísmo, os sikhs não defendem a adoração de ídolos. Eles veem Deus como um mistério incognoscível, mas acreditam
acreditam que os gurus foram iluminados para ensinar à humanidade como servir a Deus, e isso inclui o envolvimento em ações significativas. Igualdade e justiça são temas centrais em muitas discussões sobre religião, e é fascinante como vários sistemas de crenças percebem a relação entre Deus e o universo. As religiões ocidentais, em particular, veem Deus como algo separado do universo, enquanto os deístas vão um passo além, sugerindo que Deus pôs o universo em movimento, mas não intervém ativamente no curso natural dos acontecimentos. De certa forma, o deísmo muitas vezes compara Deus a uma espécie de relojoeiro cósmico, um iniciador, não um interveniente. Os deístas baseiam sua crença em Deus na razão e não na revelação divina ou em milagres sobrenaturais. Segundo eles, Deus existe, mas pode não estar excessivamente preocupado com os assuntos do dia a dia do universo. Agora, vamos nos aprofundar nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Eles compartilham a crença comum em um Deus atencioso e interativo. No entanto, as especificidades variam. Deus se tornou humano na forma de Jesus? Bem, isso é um ponto de discórdia. O judaísmo não vê Jesus como o Messias. Seu foco está no relacionamento de Deus com o povo judeu. Eles acreditam que foram escolhidos por Deus para abençoar o mundo vivendo corretamente, guiados pela Torá. O quão estritamente a Torá é seguida depende de cada indivíduo. No Islã, Jesus é reconhecido como o Messias e um profeta, mas não como Deus. Os muçulmanos acreditam em uma série de profetas que receberam revelações ao longo dos anos. A revelação final e perfeita, segundo o Islã, foi dada a Maomé no Alcorão. O Islã se vê como a realização do cristianismo e do judaísmo. Embora os muçulmanos reconheçam Jesus como um profeta crucial e o Messias prometido, eles não acreditam que ele era divino ou que ressuscitou dos mortos. A perspectiva deles é que ele nem morreu, Deus fez com que parecesse assim. Para os muçulmanos, o Alcorão é fundamental, a palavra direta de Deus, perfeita, eterna e perfeitamente preservada. Os seus ensinamentos orientam os crentes sobre como se submeterem a Deus, enfatizando que o Islã significa submeter-se ao governo de Deus sobre os assuntos da vida. Na vasta extensão do universo, um elemento comum a muitas religiões é o apelo aos seres humanos para se submeterem a Deus. A essência é que Deus acabará por recompensar os praticantes do bem e punir aqueles que se envolvem no mal. Para compreender como se alinhar com a vontade de Deus, o Islã enfatiza 5 formas significativas de o fazer. O foco central do Islã é a crença em um Deus incomparável e tão transcendente que a ideia de Deus se tornar humano é inconcebível. Em contraste, o cristianismo segue um caminho diferente, ensinando que Deus se tornou humano. No coração do cristianismo está a figura de Cristo, plenamente humano como nós e ao mesmo tempo plenamente Deus, semelhante a Deus Pai. Esta dualidade única em Cristo permite-lhe preencher a lacuna entre os humanos mortais imperfeitos e o Deus eterno e perfeito. Apesar da nossa pecaminosidade, fraqueza e corrupção inerentes, Deus, em infinito amor e misericórdia, desceu, tornou-se humano, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e promete ressuscitar o resto de nós. O que diferencia o cristianismo é que não precisamos conquistar o favor de Deus. Cristo já realizou isso por nós. Precisamos simplesmente estar unidos a Cristo para participar da vida eterna de Deus. O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesta união, sendo o Espírito de Cristo e do Pai. Na crença monoteísta do cristianismo, apesar das intrincadas relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são, em última análise, um só Deus. Esses ensinamentos profundos encontram sua fonte na Bíblia, uma narrativa centrada em Jesus, com um alerta de spoiler. Ele sai vitorioso, vencendo a morte e prometendo erradicar todo o mal do mundo quando retornar, inaugurando um mundo perfeito. Embora alguns tentem encontrar um terreno comum entre as religiões, sugerindo que transmitem essencialmente a mesma mensagem, tal abordagem pode minar a distinção de cada fé. A verdade é que as religiões colocam questões profundas sobre a vida e cada indivíduo deve lidar com estas questões para encontrar as suas próprias respostas. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e deixar seu comentário.